E aí pessoal, espero que esteja tudo certo. Agora eu vou contar umas histórias para vocês. Como eu consegui 2 vistos de trabalho aqui na Nova Zelândia, qual a maneira mais eficiente de procurar emprego que poucos fazem, como eu panfletei para encontrar moradia aqui, como eu consegui um trabalho na minha área sem muita experiência e muitas outras. E pessoal, vou ter que mendigar like aqui, me desculpem. Dê like no vídeo, se inscreva no canal, faça algum comentário, porque assim o YouTube reconhece que esse é um conteúdo relevante e o entrega para mais pessoas. Eu agradeço muito se você puder fazer isso. Antes de mais nada, eu quero dizer que esse vídeo não é uma recomendação de imigração. Todas as decisões que vocês tomarem, eu recomendo que vocês estudem e se planejem muito bem. Contratem um conselheiro de imigração eventualmente, porque eu fiz as coisas meio na louca. Tudo começou em 2018, quando eu estava meio perdido no Brasil, então eu decidi passar um tempo fora do país. Meu plano A era a Austrália, ficar uns 2 anos lá, trabalhar, estudar, passar o Réveillon na Tailândia, fazer isso umas 2 vezes, 3 vezes talvez, e voltar para o Brasil. Logo de cara eu me deparei com um problema que é a rigidez da imigração na Austrália, porque naquele momento eu não tinha muitos laços no Brasil, o que poderia causar um visto negado futuramente. Mas eu acredito que meu visto teria sido aprovado de qualquer maneira. Então o que sobrou para mim foi a Nova Zelândia. Sinceramente eu não me arrependo de ter tido essa escolha. Optei pelo visto de estudante para estudar inglês e trabalhar meio período em Auckland. Lembrando que tudo isso só foi possível vendendo o carro que minha mãe passou para mim lá em 2014. Obrigado, mãe! Eu cheguei em Auckland lá pelo dia 21 de novembro de 2018 e eu sabia que aquele seria um momento muito importante, porque se eu não achasse um emprego o mais rápido possível, eu teria que voltar para o Brasil. Isso ia causar muito transtorno, porque o custo de vida é muito alto na Nova Zelândia, apesar dos salários serem muito altos também. Acho que é um dos salários mínimos mais altos do mundo. Esse foi um momento de aprendizado enorme. Para conseguir o emprego o mais rápido possível e também o mais perto possível da onde eu morava, eu tive que panfletar currículo de restaurante em restaurante, que era a opção que tinha na época. A área de hospitalidade, que é de restaurantes e bares, era a opção que eu tinha na época, porque eu não tinha muita experiência na Nova Zelândia e mal e mal tinha experiência no Brasil. Esse é um dos caminhos escolhidos para muitos dos imigrantes quando vêm para cá. Na minha opinião, esse método de bater de local em local, restaurante em restaurante ou business que for, para encontrar emprego é excelente, porque além de permitir que você escolha o local de trabalho, claro que isso depende do ramo que você estiver procurando, também mostra que você tem atitude, o que é visto com muito bons olhos pelos empregadores. Além disso, te permite fazer uma pequena entrevista já no ato, mostrando as tuas qualidades e, além de tudo, permite que você veja o teu futuro local de trabalho. Isso já te coloca na frente de muita gente. Após panfletar currículos por uns 6 restaurantes, eu consegui meu primeiro emprego como garçom, a 5 minutos de onde eu morava. Big shoutouts to Barulho Restaurant, Sarah, Nico, Temif, Isabel and Daniel. Thank you very much for everything you've done, guys. I really appreciate it. Aconteceu uma outra coisa engraçada nesse mesmo período, que eu tinha minha moradia, mas por certos motivos eu tive que sair de lá porque a pessoa que estava com o contrato da casa estava trazendo a sua família, então ela tinha que usar todos os quartos. E como eu já tinha encontrado um emprego muito próximo de onde eu morava, eu tinha que fazer de tudo para continuar morando nesse mesmo local, que era como se fosse uns geminados, um complexo, um condomínio. Então eu precisava ter uma ideia de como comunicar às pessoas da vizinhança que eu estava procurando moradia. Então a ideia que eu tive foi, eu escrevi uma mensagem no Word, imprimi várias cópias e fui colocando na caixa de correio de todas as casas da vizinhança. E por incrível que pareça, funcionou muito bem. Após alguns meses de estudo e trabalho, meu visto estava chegando ao fim. Ele iria expirar em 5 de maio de 2019. E eu já tinha decidido que queria ficar mais. Minha primeira ideia foi comprar um curso de business, que é o que muita gente faz. Você estuda por 1 ano e depois isso te permite aplicar para um visto aberto de 2 a 3 anos, onde você pode trabalhar em qualquer lugar. O problema desse plano é que o curso é relativamente caro, e como eu estava no começo da jornada, trabalhava só meio período, eu não consegui juntar dinheiro suficiente para arcar com esse custo naquele momento. Então eu acabei prorrogando essa ideia. Alguns dias após ter decidido que eu queria ficar mais, eu estava conversando com uma amiga, com a Flávia na época. Beijo, Flávia, se você está vendo esse vídeo. E ela tinha comentado que tinha alguns amigos que foram para Queenstown, que é uma cidade turística no sul da Nova Zelândia, e conseguiram vistos de trabalho lá. Dentre esses amigos, um deles era o Thiago, que acabou se tornando um grande amigo depois. Abraço aí, seu lixo, saudade, que me esclareceu várias dúvidas referente aos vistos em Queenstown. Sabendo disso, e faltando menos de 1 mês para acabar o meu visto aqui na Nova Zelândia, eu comprei uma passagem de Auckland para Queenstown e cheguei lá
no dia 8 de abril de 2019. Chegando lá, eu fiz o mesmo esquema, fui de empresa em empresa pedindo emprego, restaurantes, hotéis, empresas de aluguel de carro, empresas de lavação de carro, empresas de limpeza. Eu estava disposto a fazer qualquer coisa, até porque eu não tinha escolha. Após 1 ou 2 semanas de aplicações incessantes, o McDonald's entrou em contato comigo, eu fiz uma pequena entrevista, alguns testes e consegui a oferta de trabalho para aplicar para o visto de trabalho. E para encontrar acomodação em Queenstown, adivinha o que eu fiz? Panfletei para procurar moradia de novo. E deu certo. Trabalhar no McDonald's foi um grande desafio. Você nunca sabe quando que será teus dias de folga. Toda semana mudava. Às vezes você nem tinha 2 dias de folga, era no máximo 1. E folgas no final de semana, nem pensar. Durante um bom tempo eu também fiz os turnos noturnos, das 9 da noite às 6 da manhã, o que desregula muito o teu corpo. Você acaba dormindo muito mal quando consegue dormir. Muita gente reclamava de trabalhar no McDonald's, mas eu fui grato de conseguir esse emprego. Os donos têm ajudado muitos imigrantes a dar os primeiros passos no país. Na verdade, isso não é nenhuma ajuda, é uma troca voluntária, ela acaba sendo boa para ambas as partes. De qualquer maneira, eu sabia que isso era uma fase, era um momento temporário que eu não ia ficar eternamente nesse emprego. Após um bom tempo no McDonald's, quase 1 ano, os turnos noturnos começaram a afetar um pouco a minha saúde. Então eu decidi procurar um outro emprego com horários mais normais. Nesse momento, um dos amigos meus que trabalhava no McDonald's comentou que tinha uma vaga disponível para um supermercado numa cidade vizinha que se chama Wanaka. Eu fiz toda a logística, fiz as entrevistas e consegui a oferta de trabalho novamente. No dia 14 de março de 2019, eu me mudei para Wanaka. Quero mandar um salve aí pro Fábio, pro João e pra Bianca que me ajudaram muito nesse processo. Esse também não foi um trabalho fácil. Eu era responsável pelos refrigerantes e sucos, que provavelmente é uma das coisas mais pesadas, e além disso eu também descarregava alguns pallets diariamente. Todos esses trabalhos foram de fato difíceis, mas eu acredito que todo mundo devia passar por esses tipos de trabalho um dia na vida para aprender a valorizar as coisas que tem e também te deixar mais humilde. Eu ainda me considero um privilegiado porque eu fiz esses trabalhos num dos melhores países do mundo para se viver. E na verdade nem foi tão difícil assim, porque quando você tem um plano, um motivo, você para de reclamar e você sabe o que precisa ser feito. Eu quero deixar bem claro também que eu não estou menosprezando nenhuma dessas profissões, elas são muito dignas como qualquer outra e merecem muito respeito. Eu fiquei aproximadamente 1 ano nesse emprego, juntando dinheiro, para depois seguir aquele plano de estudar business e conseguir o visto aberto de trabalho. Então lá pelo dia 31 de janeiro de 2021 eu saí de Wanaka e me mudei para Christchurch, que é a maior cidade da ilha sul da Nova Zelândia, para então começar os meus estudos. Como eu estava novamente em um visto de trabalho e só podia trabalhar meio período, e tinha o meio da tarde até a noite livre, eu fui novamente para o ramo da hospitalidade para conseguir um emprego. Com a mesma estratégia de procura de emprego, batendo de porta em porta, rapidamente eu achei um emprego como garçom num restaurante aqui em Christchurch. Big shoutouts to Casa Publica Team. Permaneci nessa rotina até terminar os meus estudos. E quero lembrar uma coisa, os vistos de trabalho que eu tive anteriormente eram exclusivos, ou seja, eu só podia trabalhar para aquela empresa que me forneceu o visto de trabalho. Esse futuro visto que eu iria aplicar na época, que eu tô com ele agora já inclusive, te permite trabalhar onde você quiser, inclusive mais de um emprego até. Essa condição atual do meu visto, que é o meu visto pós-estudo aberto, ele dá uma série de vantagens na procura de emprego por diferentes motivos que não vale a pena citar nesse vídeo, quem sabe eu faço um outro falando sobre ele mais futuramente. Então nessa condição de visto atual eu decidi procurar alguma coisa na minha área, que é a engenharia civil que eu estudei quando eu ainda estava no Brasil. Eu já vinha aplicando para várias vagas na minha área, porém sem muitos resultados. Devido à pouca experiência que eu tive e minha condição do visto, eu sempre considerei isso um grande desafio. Nessa procura de emprego eu foquei primeiramente em aplicações online, e se caso não tivesse nenhum resultado, eu iria tentar a estratégia de falar com o pessoal batendo de empresa em empresa. Quando você está fazendo aplicações online, provavelmente isso funciona no mundo inteiro, você vê a vaga de trabalho e eventualmente você vê o telefone do recrutador ou do empregador. Em uma dessas aplicações eu liguei, o recrutador gostou muito de mim, a gente conversou, marcamos a entrevista e eu consegui o trabalho relacionado à minha área. Fazendo essa ligação logo após a aplicação é como se fosse a aplicação pessoalmente. Você já faz uma pequena entrevista no ato, o que te coloca à frente de muitas pessoas. Eu comecei nesse novo emprego faz muito pouco tempo e eu nem acredito que eu estou trabalhando de segunda a sexta no horário comercial. Bom pessoal, essa foi minha jornada até o momento atual. Em breve eu vou me mudar de cidade novamente, porque meu trabalho é uns 25 minutos aqui do centro de onde eu moro. Então eu vou procurar uma casa um pouquinho mais próximo do meu trabalho para poupar meu tempo. E quem sabe eu até faço algum vídeo mostrando a futura casa aí para vocês. Mudando um pouco de assunto, eu quero dar um recado referente ao vídeo anterior. Às vezes você precisa se expor um pouco, seja no YouTube ou qualquer outra plataforma, para você perceber que de fato várias pessoas te apoiam, pessoas que você nem imaginava muitas vezes.
Isso é muito gratificante e se torna uma grande motivação para você continuar. Enfim, vou fazer um agradecimento geral aqui para quem assistiu esse vídeo até o fim e também para todos aqueles que compartilharam, curtiram, comentaram no meu vídeo anterior. Eu agradeço muito mesmo, de coração. Um grande abraço.